Prepare-se, porque nosso propósito é fomentar discussões profundas que integrem a compreensão científica com os princípios da fé cristã, promovendo um diálogo enriquecedor e esclarecedor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Heitor. Você já sabe, sou professor de biologia, sou biólogo. E nós somos aqui do Ministério Fé e Ciência. E nós estamos fazendo mais um episódio aqui pela rádio digital Abapai, pelo qual o canal do YouTube que você deve estar assistindo agora ao vivo. Mas nós também faremos a transmissão, vamos colocar a gravação também no nosso próprio canal, o canal Fé e Ciência. Você depois pode buscar ali no YouTube ali. E você vai poder assistir também, deve estar assistindo de forma gravada, né? Essa nossa conversa aqui, esse nosso bate-papo, tá? Se você nunca assistiu, você nunca viu nenhum episódio nosso, o nosso ministério, que tem uma reunião mensal e também tem os podcasts quinzenais, ele tem como objetivo fazer um debate, né? À luz da cristandade, à luz da Bíblia, à luz do criacionismo, as questões científicas, né? Nós entendemos que a Bíblia não é um livro de ciência, mas que na Bíblia tem bastante ciência, né? A Bíblia fala de uma história única, né? Criação, queda, processo de redenção e depois eternidade. É isso que a Bíblia fala, mas lá tem muita coisa de ciência e é disso que a gente fala aqui, né? A gente fala, o debate aqui é franco, o debate aqui é aberto e nós procuramos trazer pessoas especialistas no assunto ou não. Hoje é um especialista para discutir, para debater, para conversar sobre o assunto, tá bom? Bom, eu sou o professor Heitor, nós temos aqui na nossa bancada, mais uma vez aqui, o Richard, que traz um pouquinho... só um minutinho, calma. que traz aqui um pouquinho das humanas para nós, né? Que ele é da administração, ele é do comércio exterior, ele é da galera da importação e exportação. Então ele traz um pouquinho aqui das humanas para nós, que nós somos tudo da natureza, das ciências da natureza, e a gente tenta equilibrar um pouquinho aqui, né? Mas, Richard, vamos lá, pode se apresentar. Boa noite a todos, novamente. E é um prazer estar aqui, com o convidado, com o Heitor. Participo aqui no Ministério Fé e Ciência, sou membro da Abapai. E, como o Heitor falou, formado em administração, pós em gestão, marketing e vendas. E um aspirante a teólogo, eterno, né? Um eterno aprendiz. Estamos aí. Excelente. E nós temos aqui o nosso convidado, Tiago Moretti. Ele vai falar do Lattes dele agora já, né? Enfim, mas é uma curiosidade pro pessoal, acho interessante isso, que o Tiago foi meu professor da faculdade. Você tem noção do negócio? O quão velho eu sou? Então, não queria tocar nesse assunto, mas já que tocou... Não, eu queria falar duas coisas, né? Primeiro, ele foi meu professor da faculdade e hoje nós estamos aqui trocando um assunto. Hoje eu sou formado, biólogo, professor de biologia e entusiasta tanto do assunto que nós vamos discutir aqui hoje, quanto de todos os outros assuntos da biologia. E estou aqui com um professor aqui meu. Isso é muito legal, Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria falar é que hoje nós temos uma bancada só de calvos. Mas nós não somos calvinistas, tá? Só que é importante. Tiago. Então, boa noite, né? Para quem está assistindo ou que vai assistir depois, né? Eu gostei do bom dia, boa tarde e boa noite, conforme a ocasião. Mas eu vou falar do primeiro ponto. A alegria maior ainda quando você é o professor e vê um aluno, né, seguindo os passos, né, que você gosta, que você ministra nas suas aulas, e ainda quando ele se torna professor também, igual você, né? E ainda melhor, né? É legal quando o aluno supera o mestre ainda. Então, aí você diz assim, olha, eu cumpri a minha missão mesmo, né? Isso, moral, hein? Ele foi modesto, não superei ainda, nem sei se vou superar, mas realmente isso aí é muito legal. Isso é sensacional, né? Enfim, são coisas na vida que não tem superação. Não vai ter superação isso. Não tem nada que supere isso. Dentro de cada um da sua área, obviamente, né? Perfeito. Tu tem o casamento, tu tem a tua questão profissional. E essas questões nessa área não tem que supere. Eu acho que na questão profissional,
na questão profissional, ter essa oportunidade realmente é uma coisa insuperável. Né? Talvez tu ganhe dinheiro, tudo bem, isso é uma coisa legal, mas na questão profissional, enfim, eu tive, quando eu entrei na faculdade, eu tinha 45 colegas. Aliás, 44, né? Porque era uma turma de 45 alunos. Sei lá quantos que se formaram, acho que se formou 5, 6 ou 7. E dessa turma toda, daquela minha turma toda, eu acho que tá eu e mais 2 atuando. Então, realmente não é fácil se colocar no mercado de trabalho e tal, né? Tu sabe muito bem disso, nessa nossa área. Enfim, né? Ninguém quer dar emprego para biólogo. A pessoa quer dar emprego para administrador. Para biólogo, ninguém quer saber. Para que faz biólogo? Estuda aqui as plantinhas, os bichinhos? Sim. E ainda mais o professor, né? Que hoje tá tão baixa a nossa moral, né? Parece. Que ninguém tu pergunta assim, tu quer ser professor? Ah, nunca, né? É a última lá nos quesitos. Opção. É a última opção. E aí tu pega assim um aluno, né? Tu já deve ter tido a experiência, né? Tá ensinando ali, o aluno vai, completa o ensino médio, assim, poxa, fiz biologia porque eu gostava muito das tuas aulas. Isso é massa. Nossa, isso aí é o top. Isso é massa. É que, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu tive o grato prazer de te ter como professor. Não estou rasgando cedo aqui agora, pelo amor de Deus, né? Eu já falei em outras oportunidades. Que foi um excelente professor, obviamente, mas eu já queria fazer biologia por um outro professor que eu tive no ensino médio, que me deu aula do 5º ano até... Na época não tinha 9º ano, né? Então era 5º, 6º, 7º, 8º. Aí 1º, 2º, 3º ano, normal, ensino médio, né? Que a gente chamava de 2º grau. Tu é do tempo de 2º grau? É do 2º grau. E aí, o professor... Olha o nome do cara, o professor Dorvalino. Professor Dorvalino. E o professor Dorvalino foi um professor, pra mim, que marcou a minha vida realmente. Eu já sabia que ia fazer biologia. Só não sabia que ia ser professor. Mas depois de tê-lo como professor... Não, eu quero ser professor também. E ele também era criacionista. Eu tive a oportunidade, há uns 2 anos atrás, de ir lá na cidade, que eu fiz faculdade, que eu morei, onde eu estudei na época do ensino médio e ensino fundamental, e eu fui na casa dele, conversei com ele, eu troquei uma ideia com ele sobre criacionismo e evolução. Foi sensacional. E ele velhinho agora, ele tá bem velhinho, quase 80 anos. Cara, inclusive ele me deu uns argumentos que eu não tinha pensado. E eu pensei, olha que interessante isso. E aí ele ficou felizão de eu ter me formado na área e trocando essa ideia com ele. É show de bola. Não, isso é muito legal. Mas vamos dar continuidade na conversa aqui. O assunto hoje aqui é criacionismo e evolução, né? E inclusive o Thiago, ele me deu 2 disciplinas na faculdade. Uma é mais ou menos, que é evolução mesmo, né? Legal. Evolução é legal. Não é tão difícil, porque é um pouco mais aprofundado daquilo que a gente tem no ensino médio, um pouco mais aprofundado, e é muito legal. Mas a outra era de arrepiar o coco, que é genética de populações. Já ouviu falar em genética de populações? Genética de populações é tipo assim... Não tem purgatório, né? A gente não crê nisso, mas se tivesse, é a genética de populações. Cara, é loucura, assim. E aí a gente pensa assim, ó, eu vou entrar na faculdade de biologia e acabou matemática. Acabou cálculo, acabou tudo. Binômio de Newton. É uma variação do binômio de Newton lá, o equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? O equilíbrio de Hardy-Weinberg, né, cara? Então, e ainda por cima, pra te saber se o que tu calculou, aquilo ali, estatisticamente é relevante, tu tem que aplicar o Q quadrado. Perfeito, é isso aí. Aí viu? Esse é um aluno aplicado. Agora eu posso ir embora daqui. E aí, o pessoal que tá assistindo, cara, Q quadrado é um cálculo pra te saber o nível de liberdade, os graus de liberdade que aquele cálculo que tu fez, se ele vai te trazer certeza ou não vai te trazer certeza. Então, se ele tiver muita liberdade, talvez ele não seja tão confiável. Mas se ele tem pouca... Se você caminhou pouco nos graus de liberdade, é porque ele é muito confiável. Então, mas isso tu tá falando tudo dentro da biologia. Da biologia. Jesus. Porque qualquer, né, artigo científico que vai fazer, por exemplo, caso controle, ou no caso do teste do Q quadrado, que você faz um teste de aderência da hipótese para ver se aquela hipótese que você faz realmente condiz com o que está na natureza. Então, tudo a gente faz estatisticamente significativo ou não. Então, tudo que é ciência, você aplica testes estatísticos. E na biologia também. E nisso era o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, era só a primeira aula que não tinha cálculo e a última. Todas as outras aulas tinham cálculo de deriva, de endogamia, de seleção natural. E aí, por aí... E aí ia embora. E é interessantíssimo, né? Porque daí envolve genética. Aí tu tem que ter uma base muito legal de genética e tu tem que entender de evolução. Pra fazer sentido, né? E no final das contas, tu pega a genética e pega a evolução, à luz da genética de populações, e na verdade é a ecologia. Perfeito. É ecologia, porque aquilo aí é o que está nas populações, é o que está lá no ecossistema,
Aí tu começa a ter uma... Eu demorei pra virar a chave. Essa disciplina me virou a chave, assim, de observar a natureza biologicamente falando de verdade. Não só olhar os bichinhos, as plantinhas. Realmente tu olhar e tu ver cálculo na natureza. Isso é sensacional. Perfeito. E aí vem pra mim, não sei se pras outras pessoas veio ou pra ti veio, aquela frase que diz assim, ó... Quando eu comecei a estudar biologia, isso vale para outras disciplinas também, as ciências, né? Eu não era tão... Eu achava difícil a vida ser criada. Não sei se é essa frase agora, eu tô todo perdido. Mas depois que eu estudei biologia, eu me aproximei mais de Deus. Não é essa frase, mas é mais ou menos por aí. Tipo, no começo tu tava muito longe, porque a biologia... não, olha aqui, biologia, eu vou virar ateu. Né? Vou fazer aí matemática, vou virar ateu. Vou fazer filosofia, vou virar ateu. Mas depois que tu estuda a fundo... Aí tu começa a dizer, não, teve que ser criado, não tem como. Tu olha o DNA, tu olha as moléculas ali, da molécula de DNA, que tem que ter posições específicas para que tenha características específicas. Que daí a gente cai naquele discurso do criacionismo, que é o design inteligente. Da complexidade redutível. Não tem como isso ter vindo do acaso. Da tem complexidade redutível. Uma mente inteligente por trás disso tudo. Né? Só do DNA, já pra gente, né, começar falando dessa parte, eu dou um exemplo. Você vai na praia, né, tá lá na faixa de areia. Aí você encontra escrito lá, né, Ana. 3 letras, né? A-N-A. Aí você tá lá, você olha para o mar, não tem ninguém, você olha para o lado da plataforma 1, não tem ninguém, olha para o lado da plataforma 2, não tem ninguém também. Aí você diz assim, poxa, né? Deve ser o vento e o mar indo e voltando, né, com as marés, e escreveu Ana, 3 letras, super simples, né? Claro que você não pensa isso. Você pensa, olha, ou foi a Ana que escreveu, ou alguém que está apaixonado pela Ana e escreveu. Você não pensa que foi do nada, mesmo que leve milhões de anos, 3 letras. E aí você pega o DNA que tem 3 bilhões de letras, né, em sequência. Não, isso foi ao acaso. Meu Deus. Então, são essas coisas que a gente começa, né, a questionar. E a gente usa tanto na ciência a estatística, a gente usa muito a estatística, e esses que são, por exemplo, o Dawkins mesmo, que era um apóstolo do ateísmo, militava pelo ateísmo e tal, e eles são obrigados a usar estatística. Se eles eram cientistas de verdade, a estatística está a todo momento, cálculo R, enfim, o Thiago acabou de mostrar aqui que estatisticamente tu precisa mostrar se aquilo é relevante ou não, enfim. E aí tu percebe que isso que tu acabou de dizer é tipo assim, é estatisticamente impossível de acontecer ao acaso. Daí sempre tem que... É um exemplo meio... digamos assim, proporcionalmente ele não é válido, mas assim, só para o pessoal mais leigo entender. Se eu pegar esse smartphone aqui e desmontar em todas as peças que ele tem, todas as peças que ele tem, são milhares de peças, todas, separei peça por peça, espalhei nessa mesa aqui, botei a manopla do Thanos, dei o estalo, fiz passar bilhões de anos, 1, 2, 3 bilhões de anos, que é o tempo que eles falam que foi para que a célula se tornasse célula, para que os selenterados não, os coacervados se transformassem realmente numa célula, num ser vivo. E aí, mas passou só pra mesa. Pra nós não, porque nós somos o Thanos, né? Eu fiz com que passasse o tempo só pra mesa. Então eu acelerei 2, 3 bilhões de anos aqui nessa mesa e depois vamos analisar o que aconteceu com a mesa. Sozinha, as peças se encaixaram, não só se encaixaram, mas se encaixaram cada um no seu devido lugar. Porque não é só se encaixar, tem que se encaixar no lugar certo. Tem mais isso ainda, né? Se encaixaram no seu devido lugar e formaram um smartphone, mesmo com 2, 3 milhões de anos, e pior, esse smartphone ainda consegue se reproduzir? Não, isso não, a gente não consegue entender que isso possa acontecer. Mas a galera do evolucionismo, né? Ou da evolução dos compostos químicos diz que através de processos aleatórios e naturais, assim, naturais no sentido de... Não guiados. Tudo isso aconteceu, isso pode acontecer, né? Então é complicado defender, né? A gente sempre fala, poxa, para ser ateu ou acreditar nisso tudo, tu tem que ter muita fé, porque é a ciência do impossível, né? É a ciência do impossível. Acho, até para contextualizar um pouco para quem está assistindo, fazer um pouco desse panorama, de uma forma bem breve, né? O professor ou o Heitor fazer uma explicação bem breve, qual é a diferença assim, crucial, bem básica do criacionismo para o evolucionismo. O que cada um defende, o que cada um crê. Perfeito. Beleza. Até falando, né, o Heitor falou ali, disciplina de evolução na faculdade.
Aí quem está assistindo diz assim, poxa, mas aí um crente dando, né, disciplina de evolução, eu sempre falava na primeira aula, assim, gente, nós vamos falar sobre evolução. Eu levava todos os livros, né, inclusive Caixa Preta de Darwin, trouxe aqui, A Origem das Espécies, e também tinha a Bíblia, levava a Bíblia, assim, né, mas não falava se eu tinha religião, se eu não tinha, porque qual era a ideia? Era mostrar todas as teorias, né, e que as pessoas vissem as teorias. Então, assim, quando eu ensinei seleção natural, darwinismo, poxa, não foi, não fiquei puxando sardinha pro criacionismo, não, vou tentar dar uma rasteira no Darwin, né, não, olha... É o que está no material didático, é o que está na Origem das Espécies, é o que está aqui escrito, aqui são os artigos. Tá aqui a teoria, tá aqui. Perfeito. Quando foi teoria sintética da evolução, olha, esse ponto é interessante, esse ponto é interessante. Quando foi neutralismo de Kimura, da mesma forma, como foi o gene egoísta de Dawkins. Todas as teorias tiveram Gould, né? Tiveram Eva Jablonka e epigenética, e tiveram, né, a Caixa Preta de Darwin, design inteligente também. Então, eu acho isso interessante, é o debate que a gente está fazendo aqui. Nós vamos falar de darwinismo, né? Qual é o ponto da evolução? Qual é o ponto do criacionismo? E é isso que era interessante na aula. E os alunos perguntavam, porque parece que tem lugar que tu faz assim, poxa, eu vou fazer uma pergunta e o cara é evolucionista, o cara pode dizer assim, poxa, essa tua pergunta aí é ridícula. Não tem nada a ver. E aí tu tá no meio, às vezes, do criacionista, né, dos criacionistas, aí um que né, não entende muito, não teve acesso à Bíblia, não teve um estudo bíblico, enfim, é darwinista, faz uma pergunta e assim, pô, os caras começam a caçoar. Então, dos dois lados pode acontecer isso. E é interessante essas discussões pra gente mostrar os dois lados. E aí as pessoas verem, como o Heitor falou, poxa, para mim, olhando do ponto de vista dessa explicação, não faz sentido algum, né? Ou olhando do outro ponto. Então, as aulas de evolução eram dessa forma. E o debate que a gente vai fazer aqui hoje, eu acho bacana dessa forma também. E o ponto principal, por exemplo, no criacionismo as pessoas dizem assim, mas essa frase é a melhor, né? O cachorro que existia lá, né? Então... O poodle estava lá quando Deus criou e o poodle continuou o mesmo e o poodle é hoje. Então Deus criou o poodle entrou na Arca de Noé e é o poodle que a tia anda na Praça do Congresso ali. Não, as pessoas têm que entender que quem é criacionista não é fixista. Essa é a primeira coisa. Tá, Deus... Depois nós vamos discutir isso. Tá. Então, tipo assim, e para um criacionista, existe seleção natural? Claro que existe. Você começa a olhar os animais, você vê que eles variam na sua morfologia, eles têm a adaptação, sei lá, para ter uma mandíbula maior, uma mandíbula menor, etc. Se você já tem variação, isso é seleção natural, né? Você tem a mudança na morfologia. E as pessoas também não entendem um conceito de evolução, que é o que a gente já tratava na primeira aula. Gente, evolução, vou falar meio difícil agora, é alteração das frequências alélicas num pool gênico ao longo das gerações. Isso é evolução. E aí as pessoas acham que é um bicho sair daqui, fazer metamorfose e se transformar em outro. O macaco vira humano. Isso, né? Desse ponto, os saltos. Então, dentro disso, existe a microevolução e a macroevolução. Então, para o criacionismo, essas pequenas alterações morfológicas, essas variações, né, no nível de espécie, gênero, até família, elas são aceitáveis. Deus criou as espécies selváticas, né, e as domésticas. Dentro dessas famílias pode existir variação. Claro que a gente, né, para um criacionista, não tem aqueles saltos, um animal, né, tem um protozoário, aí daqui a pouco tem um invertebrado, daqui a pouco do invertebrado, enfim, dentro tem um fungo e vira um vegetal, não tem esses saltos, né, nem os filos. Então essa macroevolução para um criacionista, ele não acredita. Mas seleção natural, os 4 fatores evolutivos, seleção natural, deriva genética, mutação, imigração, fluxo gênico, nós acreditamos. Então, a principal diferença é essa questão de macroevolução, que os criacionistas não aceitam. E, claro, quando você vê a árvore da vida, né? Para o Darwin, ele tem a figura aqui do desenho, ele tem a árvore da vida, só que ele tem uma única origem, um ancestral em comum que depois se irradia. E para o criacionismo, não. Como Deus criou várias famílias, né? Várias espécies de animais selváticos e domésticos, a base da árvore da vida ela é mais comprida. E aí depois ramifica cada um na sua família. Então eu digo que essa é a principal diferença do criacionismo e do evolucionismo. Eu acho que dentro do que a gente chama de criacionismo, existem algumas vertentes. Existem algumas vertentes e tal. Por exemplo, o Marcus Eberlin, que inclusive é Berlim, né? Que inclusive vai
estar no nosso congresso, que a gente está ainda decidindo se vai ser congresso, simpósio, nós estamos decidindo o nome. A princípio vai ser um congresso, a nomenclatura do evento. O importante é que vai acontecer e vai ser top. Ele vai estar dia 5 de outubro, né? A partir das 7 horas, vai ter evento o dia todo. Mas ele e o Michelson Borges estarão a partir das 7 horas, né? Ele é um pouco mais radical com relação a isso. Ele tem uma visão um pouco mais radical, né? Ele é químico. Eu não quero meter um ad hominem aqui, ó, longe disso, até porque o qualis dele é um absurdo, né? Então, tipo, não dá nem pra... Eu não sou absolutamente nada cientificamente falando perto dele, porque não é nem só as publicações, é o tanto que ele é citado. Então, mas ele é químico, né? Não é bem biólogo, mas ele é um militante, vamos dizer assim, do criacionismo, principalmente da questão do design inteligente. E ele coloca que... Nem dentro de família ou gênero isso acontece. Ele vai dizer que as espécies são as espécies e aí vai ter variação, tipo uma microevolução, para formar raças ou para formar variação, variedades, varietais, coisas desse tipo assim. Espécies politípicas, por aí vai. Coisas desse tipo assim. Daí, então ele diz assim, olha, tudo bem, o cachorro, não tinha o poodle lá na Arca de Noé, mas tinha o cachorro. Sim. Então, não mudou a espécie, não teve outra espécie, não houve um gradualismo para formar, digamos assim, uma outra espécie, ou tava o lobo e o lobo formou o cachorro. Até deixa eu fazer um parênteses aqui, porque que é muito louco isso que a gente está conversando agora. Sim. Porque, assim, o conceito principal dentro da biologia é o conceito de espécie. Mas aí, quando você vai pro... Cara, tem um livro Mayr, né? O Mayr foi um grande zoólogo e escreveu livros de evolução. E ele falou assim, olha, o conceito de espécie fomos nós que colocamos que, né? Tem o conceito morfológico, o conceito ecológico, o conceito genético biológico. E o conceito biológico, né? Que são indivíduos que cruzam entre si e têm descendentes férteis. Mas aí você vai, por exemplo, né? Para pegar fósseis ou pegar espécies que na natureza não se encontram, mas sei lá, você pega um urso cinza e um urso polar, naturalmente não vão se encontrar, mas se você botar junto, e aí? Vai gerar um descendente fértil? Pode ser que gere. São potencialmente? Então, e aí, tipo, nós colocamos esse conceito de espécie, mas esse conceito na biologia, ele é muito, tipo assim, ele é muito volátil, porque... Né? Se eu botar duas espécies juntas, elas podem cruzar, mas elas não se cruzam porque geograficamente não estão. E aí? Então, é isso que a gente que se coloca, né? Quando o Eberlin fala assim, eu tenho essas variações, mas o conceito de espécie já é dessa forma, né? Muito volátil. Nós somos não é algo concreto. É que nós somos obrigados, até por uma questão didática, de criar critérios para classificar. Então, por exemplo, no caso ali do conceito biológico, se cruza ou não e se gera descendente fértil. Esse é o critério. Que já não cabe para a espécie assexuada. Isso. Já começa a decair aí, né? Então, assim, ó, eu até penso, eu penso, concordo com o Mayr e depois o referendo do Dobzhansky em cima disso, de que para espécies sexuadas o conceito biológico é o melhor que tem. Porque tem uma galera aí da cladística que tu fala isso, eles ficam loucos, né? Eles enlouquecem. Sim, porque o critério principal é o DNA. É o DNA que é o critério principal. Mas, cara, eu fico imaginando um ET chegar aqui, pegar um fóssil de um pigmeu africano, que é ser humano, e tu pega aqueles caras que vivem no Himalaia lá, que tem a pele branca, que tem 2 metros de altura, e são ser humano também, e aí tu vai olhar a ossada dos caras e é completamente diferente. Aí o cara vai dizer assim... Acho que esse aqui é uma espécie, esse aqui é outra. Sim, você pega o pigmeu ali, a média de altura 1,25, e você pega a população holandesa, que é em média mais alta, a média é 1,85. Os caras vêm daqui, sei lá, né? Digamos que... vamos viajar agora. A espécie humana é extinta, não sobra nada, os ETs vêm e dizem assim, isso aqui é uma espécie, essa aqui é outra. Porque morfologicamente são diferentes. Porque eu não tenho agora como reproduzir o conceito reprodutivo biológico de espécie. Aí tu tem que aplicar o conceito fenético, que é o conceito morfológico. Tem que olhar a morfologia, pegar aí vai, sabe? Então, então é complicado. Por isso que eu digo, olha, desculpa, mas para espécies sexuadas, o conceito biológico... Porque, assim, eu acho que Mayr foi o grande biólogo do século XX, na minha opinião. Ele teve uns probleminhas no final ali, mas eu acho que
dele, do Bizanski. Aí teve assim, porque tem aquela galera que milita ali pela aquele pessoal que refez a classificação por reino ali na década de 70, 80. Aí esses, o Whittaker, aquela o Whittaker, aquela turma ali. Mas, cara, assim, ó, de relevância na biologia, Mair é o cara, eu acho. Só para ele escrever o livro chamado Biologia, Ciência Única, para mim já... Não tem outra nenhuma que se compara, esse pessoal da economia aí, a administração pesada demais. E aí, então é isso. Então eu acho que a galera que tá assistindo tá pensando, meu Deus do céu. Mas é isso, a discussão ela é acirrada e ela é... É complexa. É complexa, enfim. Ó, a galera tá... Tá comentando aí, já ó. Tem pergunta aqui. Tem, vamos ver aqui, ó. O Marcos Vinícius Miguel, ele botou assim, ó. Alguns estudiosos defendem que no livro de Jó, alguns animais tinham as descrições como de um dinossauro. É correto afirmar? Eles andaram conosco na Terra? Eu acho que ele está falando daquela passagem que fala do Leviatã, né? O pessoal diz que... Alguns dizem que é um plesiosauro, aquele que fica na água e tal. Tipo um Godzilla saindo da água, assim. Tipo aquele... Tem o espinossauro, que tem as placas aqui, e ele tanto podia ser aquático como terrestre, né? Isso. Então tem uns livros, eu até, já que ele fez a pergunta, tem um livro de um biólogo, que é... Nossa, o Everton Alves, que é os mitos que Hollywood não fala. Desculpa, Everton, se eu não falar o teu livro correto, tá? O Everton, amigo, um colega. Mas ele fala sobre os 10 mitos que Hollywood não mostra, né? E ele traz também essa questão de qual que poderia ser o dinossauro e tudo mais, em outros livros, em palestras que ele faz. E realmente, o Leviatã, né, e o Behemoth, você poderia ter ali, eu acho que quando ele fala que tinha um animal com a couraça dura e que ele tem placa nas costas, né, e no aquático, tem algumas pessoas que falam que realmente poderia ser um espinossauro. Né? Mas como diz, a Bíblia não fala. Né? Nós temos o termo dinossauro, ele surge com Owen ali em 1800, né, ali no século. E a Bíblia, né, Jó foi cronologicamente, talvez o primeiro livro escrito. Exatamente. Então, a gente não tem a palavra dinossauro na Bíblia. Mas alguns que acreditam, né, pela descrição do animal, que poderia ser um dinossauro mesmo. E é correto afirmar que eles estiveram no mesmo período? O homem e os dinossauros? Essa é a pergunta de ouro, né? Então, assim, poxa, o outro dia a gente, quem sabe, convida de novo, eu coloco umas figuras e tal. Tem figuras de civilizações, né, muito antigas que, de novo, o termo dinossauro é de 1800. E você vê nessas figuras dessas civilizações animais muito semelhantes no desenho a dinossauros. Então, poxa, como é que uma civilização antiga inventou algo assim, né? E também os primeiros fósseis de dinossauros, né, descobertos e catalogados, de olha, isso é um animal diferente. É algo recente. Como é que essas civilizações conseguiram desenhar com tamanha proximidade algo que a gente sabe só hoje? Né? Então, tem vários pontos aí. Como é que, de novo, como eu posso ter matéria, né, a matéria orgânica fossilizada, poxa, um ovo fossilizado, uma molécula de músculo fossilizada num animal que foi extinto há 65 milhões de anos. Isso é uma coisa que o Eberlin bate muito, né? Como ele é químico. Poxa, isso aqui deveria ser degradado de uma forma rápida. Né? Isso que nem devia mais existir. Poxa, como é que eu consigo, né, proteína nisso aqui ainda? Então, são esses pontos que a gente acredita que a extinção realmente não aconteceu há 65 milhões de anos atrás e que esses animais, eles coexistiram. Só que aí tem que sempre lembrar, né? Nós estamos falando também de criacionismo. E aí a gente tem que ir para a Bíblia. Antes do pecado era um mundo perfeito, ok? Depois do pecado é um outro mundo. Aí você começa a ter... Antes do pecado não tinha morte. Depois do pecado você tem predadores. Então é esse o ponto que a gente tem que colocar também no criacionismo. E também uma coisa que eu acho que que entra nessa discussão aí, nessa sopa de treta, né? É a questão das técnicas de datação. Sim. Que é outra parada que também gera um pano para manga. Que a gente sabe que o carbono 14 não é a técnica adequada para, por exemplo, datar
osso de dinossauro se eles tivessem realmente milhões de anos, Sim. pelo tempo que ela consegue prever. A meia-vida dele é 5.760 anos. Então já começa por aí. Então é 50 por, né? Digamos que aqui eu tenho esse osso, né? Isso aqui é um osso. E eu encontro esse osso hoje. Eu analiso esse osso. Daqui dessa parte laranja para cá é nitrogênio 14, né? E aqui eu tenho carbono 14. Eu sei que esse osso, ele é um osso mais recente, porque ele ainda tem bastante carbono e pouco nitrogênio. Então o carbono que existia ainda não virou nitrogênio. Agora pensa ao contrário. Se tudo isso aqui for nitrogênio, isso aqui for carbono, digamos que é 75, 25. Poxa, passaram 2 meia-vidas. Então esse osso já tem mais de 10 mil anos. Então é isso que... E se for passando, eu nunca vou chegar a 1 milhão de anos, né? Eu vou chegar no máximo, com essa datação, a 50 mil anos, 40 mil anos. Então é impossível realmente, com carbono 14, datar algo de milhões de anos. Exatamente. E aí tem lá o raditório, se não me engano. Sim. Raditório. Rubídio estrôncio, e aí vai. Que daí ele consegue datar, teoricamente, materiais com muito mais tempo, né? Mais antigos. Mas parece que também existe um contra nesse tipo de técnica, que essas técnicas que fazem datação de espaço de tempo muito longo, elas sofrem contaminação. Elas talvez não sejam fidedignas, porque o que elas estão analisando ali, porque estamos vendo aqui os isótopos dessa junção de rádio e radiotório. Mas na verdade não foi porque passou muito tempo, é porque teve contaminação. Então pode acontecer isso também, de amostra contaminada, enfim, isso é tudo para o pessoal entender o quão difícil é fazer datação. Sim. E quanto as técnicas elas são questionadas. O pessoal questiona. O Eberlin bate nessa questão do problema da datação violentamente. Provavelmente ele vai falar disso no dia da palestra aí. Que é uma das questões que mais é o calcanhar, um dos calcanhares de Aquiles da questão do pessoal que sustenta que a vida surgiu a partir de um único ser vivo, né? Que vieram lá dos coacervados, e a partir daquilo ali veio a árvore da vida do Darwin lá e surgiu todas as outras. Então o pessoal questiona muito isso aí, né? Mas vamos só não puxar a sardinha para o nosso lado, né? Ficou voltando ali a pergunta, os dinossauros e os seres humanos. A principal pergunta que fazem para nós criacionistas é a questão da ordem na coluna geológica. Poxa, mas por que eu vejo, né, na estratigrafia os animais de menor complexidade fisiológica, os mais simples, né, fisiologicamente falando, e depois eu tenho meio que como se fosse uma... Claro que tem vários saltos, né, vários buracos, mas o dinossauro não está na mesma coluna geográfica que o ser humano e tudo mais. E aí você tem teorias criacionistas para isso, né? Você tem teoria do o zoneamento ecológico, você tem a teoria da densidade também, né, dos corpos, você tem várias teorias. Então, tipo assim, não é que, descasca essa banana criacionista. Assim, não, descascamos, nós temos até mais de uma teoria para isso. Né? Então, é legal as pessoas também lerem, por exemplo, um livro do Michelson Borges, que é muito bom, A História da Vida. Tem lá um livro excelente, bem didático, fala sobre, né, a datação, fala sobre a coluna geológica. Então, assim, nós temos vários livros excelentes de criacionismo. Aí até posso fazer um convite já, aproveitando, fazer um merchan, né? Eu sou diretor do NUCRI. O NUCRI, ele é o Núcleo Criciumense, que ele está ligado à Sociedade Criacionista Brasileira. Então, qualquer coisa, você aí que está vendo no YouTube, depois eu vou acessar, nós temos uma biblioteca também com vários livros criacionistas. Então, se você quiser aí depois entrar em contato, né, ali no YouTube, enfim, a gente disponibiliza ali, né, o e-mail do NUCRI, e nós, sim, vamos fazer um empréstimo desses livros, fica à vontade, a gente tem uma biblioteca bem bacana de livros criacionistas. Show de bola, muito interessante, que às vezes a pessoa... Ela descobre um livro e tem dificuldade, de repente, de adquirir, mas ele pode emprestar por um tempo. Perfeito. Legal. Sim. E até é interessante passar algumas literaturas que o pessoal às vezes não sabe, tá? Quero entender um pouco mais sobre criacionismo, quero entender um pouco mais quais são as fontes confiáveis. Né? Também, como o universo gigante tem muitas vozes, o pessoal às vezes vai dar um Google ali, quero entender criacionismo, livros, vai na Amazon, sei lá. Mas também tem dificuldade de achar uma fonte confiável. Né? E se tem
uma instituição como essa já é meio caminho andado, né? Até o pessoal já tem um ponto de partida, né? Perfeito. Show de bola. O Marcos Vinícius agora fez. Ele continuou aqui, né? Outra dúvida. O C14, né? O carbono 14, é o único isótopo que podemos usar para fazer essas referências de tempo? Como a gente tem pouco tempo para falar, eu vou pedir pro Marcos depois pegar aqui e voltar, porque nós acabamos de explicar. A gente acabou de falar isso, né? Que na verdade tem outras formas e quais são as problemáticas dessas formas de datação, né? Sim. Mas vamos só... Até já vou colocar no Nucri, né? Você pode entrar em contato com a gente ali depois colocando. Nós temos um livro só sobre datação radiométrica. É um livro, tem vários capítulos só sobre datação radiométrica. Eu acho que é a questão da datação radiométrica e evolução e criação. Então você tem mais de 250 páginas só sobre esse assunto. Então você tem vários métodos, não é só o carbono 14, não. Show de bola. Agora eu vou aumentar o nível de doideira aqui na conversa. Vamos viajar. Só que daí eu vou pedir para esse assunto específico, a gente vamos falar dele, mas não vamos falar tanto, até porque é meio que retórico o que eu vou perguntar aqui, que é só para não passar em branco esse assunto. Até, inclusive, na segunda reunião que a gente fez, que foi a primeira do ano, eu até apresentei mais ou menos isso lá na palestra que a gente fez presencial, mas não me ative muito, tá? Enfim, que é a questão da panspermia. Ok. O que tu acha disso, Thiago? O que tu me diz? Porque tem vários... Tem duas vertentes principais, que é aquela que veio das bactérias ou algum ser vivo que veio através de meteoros, sei lá, de um outro lugar do universo que já tinha vida e semeou a vida aqui. Então foi de forma aleatória, se aqui essa teoria possa ter algum crédito. Ou um ser inteligente, mas que não era um deus, mas que é um ser inteligente, veio de um outro lugar e deliberadamente semeou, ou sem querer, como acontece lá no Prometheus, no filme Prometheus. Isso acontece, eles mostram essa ideia, só que a semeadura aconteceu de forma sem querer, de forma, não era acidental, ou pode ser que não, eu quero botar vida nesse planeta aqui pra ver o que acontece, fazer um experimento aqui. Traduzindo, um alienígena. Um alien. Os deuses são astronautas. Né? Aí nós íamos fechar com esse livro. Daí tem um livro chamado... o título do livro é uma pergunta. Seriam os deuses astronautas? E lá tem não sei quantas perguntas a respeito desse tema aí. Mas vamos lá. Tá. Uma coisa até que nesse ponto é legal também falar a diferença entre criacionismo e design inteligente, né? O design inteligente, ele não está preocupado em explicar quem é o designer, né? Quem é esse... Se for pegar o exemplo da panspermia, tá? Não tô dizendo que é isso, é só pra gente viajar. Quem é esse que trouxe a sementinha pro mundo? Foi um ET? Foi um astronauta? Foi, enfim, né? Zeus, Thor, sei lá. Então, assim, o design inteligente não tenta explicar quem é o designer. A função do design inteligente é procurar informação na natureza, né? Que a evolução diz que ela não é guiada. Então, essa é a função do design inteligente. Não é explicar o designer. Então, e o criacionismo bíblico, você tá lá, tem a Bíblia, né? O Antigo Testamento, Deus de Israel, você tem a questão de trindade, etc, tudo mais. Tá? Então, essa é a diferença. Para um criacionista, o designer é o Deus da Bíblia. E tu pode ser as duas coisas. Então, tu pode ser criacionista e dizer, eu sou adepto do design inteligente, enquanto design inteligente eu não me preocupo com quem é o designer, mas como eu sou cristão, eu acho que o designer é o Deus da Bíblia. Perfeito, porque olha só, mas não tem como tu ser criacionista sem ser design inteligente. É porque dentro do criacionismo a gente utiliza as ferramentas do design. Quer ver um negócio? Eu gostei da tua frase que eu sou um eterno teólogo, né? Você aprende... Um aspirante a teólogo e a gente fica estudando a Bíblia e tudo mais. Na teologia, a gente tem a revelação geral e a gente tem a revelação especial. Então, na revelação geral, você olha para a natureza e você diz, nossa... Realmente, isso aqui não pode ser ao acaso. Alguém criou. Você olha a beleza, você olha a complexidade, você olha e você diz assim, existe um ser inteligente, né, fora do espaço, do tempo e da matéria que tem que ter criado isso. Ponto. Essa é a revelação geral. Você tem uma revelação de que existe um criador. E aí você vai agora para a revelação especial. E aí você tem vários capítulos da Bíblia, né? A revelação de Jesus Cristo, né, etc. E esse, né, ele era o verbo, e o verbo estava no princípio, né, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí você começa a ver assim, opa, a Bíblia nos traz agora uma revelação especial. Quem é o Criador?
Então eu posso sim ser um design inteligente, colocar o design, mas através da teologia, né? Uma teologia bíblica, eu dizer assim, poxa, eu sei que é o designer agora, porque pela Bíblia eu tenho a revelação especial. Então são esses dois pontos. Eu posso ser um criacionista e utilizar as ferramentas do design inteligente. Porque eu tenho pessoas que têm um design inteligente que eles acreditam em indivíduos de outro planeta que trouxeram realmente a vida e assim por diante. Utilizam, olha, eram seres inteligentes, trouxeram os indivíduos e a partir daqui rolou a vida. Então teve um design, mas ele não tem a revelação especial que é a Bíblia. Então esse é um ponto interessante. Mas voltando à panspermia, né? Tu deixou eu viajar e eu viajei demais agora. Não, faz parte. Vamos lá. A panspermia, e tem pessoas de calibre científico que acreditam nisso, né? Você tem o Francis Crick, que é o co-descobridor ali da molécula de DNA com o Watson, que ele acredita na panspermia. O Leslie Orgel também, que é um grande biólogo, escreveu vários livros, ele também acredita na panspermia. E aí você coloca o argumento ad hominem, né? Pô, se esses caras acreditam, o cara que descobriu a molécula de DNA, né, a estrutura e tudo mais acredita, quem sou eu para julgar? Então tem esse ponto, mas eu acho que a panspermia só leva o problema para um outro lugar. Sim, porque aquele cara que trouxe pra cá, quem criou ele? Então e aí? Sim. Como é que aquela, né, sei lá, a primeira molécula que chegou aqui, ela se originou num espaço, no vácuo, qual eram as condições da atmosfera do planeta, de onde que ela veio, do cometa, onde que ele veio. Então, nós levamos o problema da panspermia para um outro lugar só. Sim, agora, as condições... É a mesma coisa, eu acho interessante, poxa, quando tem a teoria, né, que se acredita, agora fala bastante de evolução biológica, que a primeira molécula, porque nós temos aquele problema, né? O DNA dá informação para a proteína, só que o DNA precisa ser catalisado pelas proteínas. E aí a gente tem o problema do ovo e da galinha, quem veio primeiro. E aí a evolução biológica coloca um intermediário, que é a molécula de RNA. Só que a molécula de RNA, quem já trabalhou em laboratório, né? Trabalhei na perícia, trabalhei em bancada, a molécula de RNA, ela é muito frágil. Então, você tem que ter muito cuidado. Aí você imagina uma atmosfera com radiação ultravioleta, você ter, né, uma atmosfera aquosa, com lodo, né, e tudo mais, tudo aquilo que Darwin falou. Mudanças de pH a todo momento. Mudanças de pH a todo momento. E uma molécula de RNA. E aí, para onde que levaram a teoria? Olha, então a molécula de RNA tem que ser num meio onde que tem gelo. Não deu certo a teoria também. Aí levaram para a panspermia. Não, a molécula de RNA se originou primeiro no planeta Marte, porque o planeta Marte lá tem muito molibdênio e é o melhor elemento químico para a molécula de RNA se grudar e aí desenvolver a base catalítica dela. Então veja que o RNA começou aqui, não conseguimos estruturar ele na nossa teoria darwinista. Sustentar no que temos aqui. Perfeito. Então tivemos que olhar para os outros planetas e ver onde que tem um elemento químico que esse RNA poderia grudar e fazer. Então eu já tenho até uma panspermia molecular com Marte. E assim, vai errar também, vão jogar para outro lugar. E por isso que eu acho que a panspermia é você ficar jogando para outros lugares um problema que você não conseguiu resolver dentro da teoria darwinista aqui. E daí essa questão do DNA, do RNA é tão interessante. Isso agora para dar uma complementada no que tu falou, que também que são coisas que não se explicam, enfim. Existe um organismo, que existe uma discussão se ele é um ser vivo ou não, que é o vírus, né? Existe uma treta aí no mundo biológico. Se o vírus é um ser vivo ou não, eu pessoalmente não considero ele um ser vivo, tem os meus motivos, né? Mas ele é um organismo, de fato ele é um organismo e ele tem um material genético lá. E alguns tipos de vírus, não é todos, o material genético dele é um RNA, não é um DNA. Sim, perfeito. E é justamente o tipo de vírus que mais sofre mutação, porque como é um DNA muito exposto, aliás, é um material genético muito exposto, né? Não é tão estruturado quanto o DNA, acaba sofrendo mutação. É por isso que a gente vê, às vezes, surgimento de novos tipos de doenças e tudo mais. E alguns vírus que têm RNA, que são os ribovírus, eles acabaram criando, eu digo eles, mas esse eles é quem? É uma entidade. Uma entidade que criou uma enzima chamada transcriptase reversa, para transformar esse RNA em DNA, para que ele possa dar continuidade no ciclo dele. Entrar no hospedeiro, né? Entrar no hospedeiro. Então, tipo, cara,
cara, cada vez mais tu diz assim, não, é impossível isso sozinho se sustentar aqui em Marte ou em qualquer lugar. Na verdade, é um malabarismo que o pessoal faz para tentar sustentar uma tese, né? E eu acho bacana, assim, porque o darwinismo, se você pegar o livro dele, né, tem até aqui, é o Charles Darwin, A Origem das Espécies. Cara, esse aqui não deveria ser o nome do livro deveria ser assim, A Origem das Espécies a partir da primeira espécie, né, ou das primeiras espécies. Porque Darwin, ele usa meio parágrafo ali no meio do livro para falar da sopa primordial, enfim, do caldo primitivo e tudo mais. Mas ele não entra nesse debate, né? Até porque é 1859, você não tem material genético, né, DNA, enfim. Eu nem sabia da existência disso, né? Isso, então assim, aí as pessoas falam, porque Darwin, né, explica... Não, Darwin não explica nada da evolução molecular. Darwin nem falou sobre isso. Nem sabia. Pelo que ele fala no livro, devia ser como que uma espécie se transforma em outra. Exato. Esse eu acho que era o nome mais... Processo de especiação. Ó, Claro. o meu nome do meu livro é Processo de Especiação. É isso. Não tem uma conversa que eu já vi algumas pessoas falarem isso. Que depois dele lançar esse livro, quase no final da vida dele, na verdade ele meio que disse que não era bem isso, que o que ele tentou explicar era outra coisa, não tem algo relacionado a isso? O Thiago depois fala, acho que o Thiago tem bastante propriedade nisso, mas assim, ó, ele era anglicano. Acho que ele era anglicano, enfim, ele era cristão, como ele estava na Inglaterra, não sei se era batista ou anglicano, daí, né? ou calvinista, mas eu acredito que, se eu não estou enganado, ele era anglicano. Então, ele era cristão. A mulher dele, a Emma, era beata da igreja, era fervorosa. Mãe dele também era bem religiosa. Entendeu? E aí, tipo assim, ele também era. Tanto que no livro dele lá, no final do livro ali tem umas... É pra gente ler aqui, ó. Isso, ele fala o que é a obra do Criador, não sei o que, tá. Só que tinha uma galerinha, naquela época, a ciência tava em ebulição naquele período ali, que inclusive alguns deles ficaram conhecidos como Bulldog de Darwin, porque defendia o Darwin... Só faltava largar mulher e casar com o Darwin, tanto que defendia o Darwin. Compravam briga, era uma militância violenta. E eles começaram assim, ó, tu matou Deus. Tu foi o cara que matou Deus. E aí, qual que era a pergunta mesmo? Que eu agora viajei tanto que eu... Se ele disse que no final da vida dele... Ah, tá. Ou ele não queria dizer aquilo. Eu acho que... Aí ele ficou naquele negócio, será que eu vou... Aí os amigos dele estavam fazendo muito marketing pra ele. Pô, tava legal aquilo. Tanto que virou best-seller naquela época, sem internet, sem nada, século XIX. Virou, imagina. E aí, tipo, a gente não falou do Wallace, né? Acho que o Wallace depois a gente fala um pouquinho. Nossa, temos que falar. Né? E aí o cara... E aí, em algum momento da vida dele, dando alguma entrevista em algum lugar, ele deve ter dito, não, gente, olha, teve uma militância ateísta aí nesse negócio todo, mas eu sou cristão. Eu acho que ele deve ter largado alguma coisa relativa a isso, botou ali parece que alguns parágrafos foram editados, né, em algumas versões. Perfeito. Uhum. Tá? Então, aí eu passo pro Thiago para dar continuidade nessa explicação. O esboço do Darwin, ele começa a escrever, né? Ele não tem um livro só, ele tem vários. O primeiro ali foi o Diário do Beagle, e aí ele... Eu tenho esse livro. Tem? Tem. Rapaz, tem um amigo meu que ele achou esse livro autografado lá da Inglaterra. Nossa. Tá escrito Darwin, claro, provavelmente não é Charles Darwin, mas estava escrito assinado Darwin num sebo no Rio de Janeiro. Pagou 8 pila, aí eu queria como eu queria esse aí. Uma versãozinha chinfrim lá, uma edição chinfrim. Eu já tenho aqui como é que é é cartão postal da casa do Darwin, eu já me acho o máximo. O cara pegou um livro. Massa. Mas eu tenho a versão em inglês da Origem das Espécies, um dos primeiros também, tá? Como que é? Escaneado, né? E tá lá, é do irmão dele, assinado ao irmão dele, assim, bem bacana também. Mas isso sofreu algumas edições, né? Porque em 1844 ele faz o esboço, ele faz aquele desenho da árvore da vida e ele começa a conversar com algumas pessoas. Charles Lyell, né? Ali da geologia, e aí ele começa a falar com o Haeckel e tudo mais. Só que ele tem toda uma pressão de uma sociedade inglesa, né? Que tá fervorosa, né? Tem a questão de religião. Ele iria publicar o livro dele, que seria contra. E aí tem legal os debates. E aí o Heitor falou do Wallace. O Wallace, ele era um cara mais incisivo. O Wallace fazia perguntas pro Darwin. E da evolução humana, tu não vai falar nada? E nas cartas que eles trocavam, o Darwin falou assim, eu acho que esse tema é meio, né, delicado, não vamos entrar. Tanto que a única frase que ele fala aqui nesse livro... Depois ele escreve um livro, né? Que é a Evolução Humana. E aí ele coloca que os primeiros descendentes devem ter sido da África e tudo mais.
Mas nesse livro ele só falou que homens, né, e outros primatas têm um ancestral em comum. Foi a única coisa que ele falou e foi a que mais ele levou lapada e os caras tiveram que defender ele, né? Mas o que acontece? Por causa disso, ele também foi sofrendo edições. Então, o Darwin lia, levava a lapada de um lado, levava a lapada de outro. A mulher dele falava para ele considerar a questão do criacionismo, né? E em 1844, ele escreve uma carta, ele deixa um recado para a mulher dele assim, se eu morrer, publique se eu morrer. Tá escrito assim. Porque ele só publica 15 anos depois, em 1850. Olha o período que ele ficou com medo e escolhendo cada palavra. E claro, se você ler o livro, assim, para descrever uma borboleta, ele leva 2 páginas. Não digo que eu sei. A lei, a origem das espécies é top, você vai ler em meia hora. Não, é difícil a Aquela linguagem... sensação que tu lê uma página e não entendeu nada, volta pra ler de novo. Exato. Leitor de livro assíduo, tu sabe. Então assim, tu lê, tu quase se mata. Não é igual um Dawkins, né, evolucionista também, mas o Dawkins tem uma linguagem, uma pegada bem moderna, bem interessante de ler. E aí ele vai e sofre várias edições. Inclusive, a última linha que o Heitor falou, o último parágrafo, que fala do Criador, eu acho bacana essa parte, diz assim, ó. A grandeza nessa forma de considerar a vida, com seus vários poderes atribuídos primitivamente pelo sopro do Criador. Há um pequeno número de formas, ou mesmo a uma só, enquanto nosso planeta, obedecendo a lei fixa da gravitação, continua a girar na sua órbita. Uma quantidade infinita de belas e admiráveis formas, originadas de um começo tão simples, não cessou de se desenvolver e desenvolver-se ainda. Então tem edições, né, desse livro que não tem esse último parágrafo. Mas e tem edições que tem. Mas é dele, ele que escreveu. Exato. Dele. E aí, a versão original tá lá, ele que fez. Isso, e aí que diz, poxa, quando que essas edições entram, quando que não entram? Mas nas edições finais, no compilado, esse aqui é um compilado de todo ele, tem os desenhos originais, inclusive, do Darwin, fala sobre isso. Então, o Darwin, ele era um cara que ele se designava... Poxa, agora esse fugiu o nome, quando você acredita... agnóstico. Ele mesmo falava, olha, nas minhas maiores flutuações eu nunca fui um crente fervoroso, mas também nunca fui um ateísta, né, militante ou algo assim. Ele acredita em algo, mas não sabe bem dizer o quê. E aí você... Não se incomoda muito. E aí você pega a capa da revista super interessante lá, tem um macacão com os dentes lá... Darwin, o homem que matou Deus. Pô, o cara tá falando do Criador na última linha. Por aí. Aí eu pergunto pros alunos, continuando lá, no meu primeiro dia de aula de evolução, eu levo esse livro, levo do Dawkins, tá? Aí eu falo assim, gente, qual desses livros aqui traz a verdade sobre, né, a vida? Aí todo mundo dá, o Darwin. Assim, beleza. E esse livro preto aqui, eu trago a Bíblia, a história da carochinha, não sei o quê. Aí eu assim, beleza, agora eu vou fazer a terceira pergunta. Quem aqui já leu algum desses 2 livros inteiros? Cara, 10 anos de aula de evolução, 2 pessoas levantaram a mão. 10 anos, 20 semestres. Eu e quem mais quem? E mais uma menina. E foi mais uma menina. Cara, impressionante. Aí as pessoas sabem do quê? Do youtuber que falou não sei o quê, eu ainda brinco, da Capricho, da Contigo, o pessoal não vai na fonte. Então, assim, pelo menos, né... Vá na fonte. O Pascal falava, pelo menos você tem que conhecer a fé que você rejeita. Sim. Se você quer, pelo menos, né, desdenhar ou falar, pelo menos tenha conhecimento. Então, assim, eu não tenho problema nenhum de conversar com, né, um ateu e tudo mais, porque eu quero conhecer, eu quero saber o que ele fala. Porque senão eu vou falar besteira. O problema é que a galera, e isso é um problema sério da igreja. A galera, quando fala com ateu, tipo, esse ateu aí, ó. Como se fosse uma coisa. Como se fosse uma lepra, sei lá. Tipo, o cara, tu tem que olhar pra ele. É um campo pra ser evangelizado. Sim. Entendeu? Só que assim, né? Assim como o ateu não lê a Bíblia pra poder debater com o cristão, às vezes o cristão também não lê a Bíblia. Eu tiro por mim. Tô indo nessa história, tu leu um monte de livro. Cara, teve uma parte da minha vida que eu tinha lido vários livros, e eu me peguei, putz, eu nunca li a Bíblia inteira.
Até que um dia assim, não, vou agarrar vergonha na cara e vou ler a Bíblia de cabo ao... Tem os caras que lê a coleção inteira do Harry Potter e diz que a Bíblia é muito grande. Não é Lê o Senhor dos Anéis. Não, eu não consigo ler a Bíblia. A Bíblia é muito grande. Dá 3 Bíblias e os caras... Na verdade, se tu quiser ler a Bíblia de fato, é rápido. É muito rápido. Claro, se tu for parar pra refletir cada... Entender, né? Aí é um Sim. pouco mais demorado. Mas agora... Quando eu li a primeira vez que eu li foi no ensino médico, eu li A Origem das Espécies, porque eu já me interessava e tal, não entendi muita coisa. Entendi algumas coisas, outras coisas não. Tem um capítulo ali que ele fala sobre os híbridos, achei interessante e tal, aquilo me cacuetou muito na minha cabeça. Outra coisa que ele fala é, tipo assim, ele se contamina com o pensamento de Lamarck, tem um capítulo que é só sobre uso e desuso. O Wallace não faz isso, né? Então, se você pesar, assim, ainda o Wallace foi o cara que foi renegado na teoria, né? A gente tem toda a questão de Darwin na sociedade inglesa, o pai dele era médico, o sogro lá era dono das madeireiras, ele já tinha feito contato com os ad hominem, que era o Charles Lyell, que era o pai da geologia, e aí o Wallace, além de pobre, né, tinha o pai morreu, a casa estava na hipoteca, ele vai fazer as viagens com o Bates, né? Vai pra Indonésia, vai lá pro arquipélago Malásia. Além de Sudeste Asiático. isso, o navio dele, ele vem pro Brasil, pega uma coleção top do Brasil, de palmeira e tudo mais. Ele escreve o livro Palmeiras do Brasil. Ele era topógrafo, ele faz o primeiro mapa do Rio Negro e os afluentes do Amazonas. Ele o Wallace é o pai da biogeografia. A linha de Wallace... O pessoal que está nos assistindo, gente, Diga. só para o pessoal entender, é que esse livro aqui, dá licença, Thiago. Claro, fica à vontade. Esse livro aqui que o Thiago trouxe para nós aqui, A Origem das Espécies, né? Esse livro aqui, que é, digamos assim, o livro principal da evolução. Tem outros livros, mas esse é porque é o primeiro, tal, é o que deu start essa história toda. Citado. O pessoal acredita que foi escrito, e a gente quando vai falar de evolução também só fala de Darwin. Sim. Mas na verdade que essa obra foi escrita em parceria com um outro cara chamado Wallace, qual que é o primeiro nome dele? Eu não lembro. O Alfred Wallace. Alfred Wallace, né? Tão relevante, o Thiago tá mostrando aqui pra nós, que cientificamente ele foi talvez até mais completo do que o próprio Darwin. E ainda tem um terceiro cara nessa jogada que ninguém conhece. Porque assim, o Wallace fazia sempre as viagens dele com o Bates, que era entomólogo, né? E aí, além de, eu sempre falo, né? Então, o Wallace, ele era pobre, de marré, e ainda ele era azarado. Quando ele tá voltando do Brasil ali, depois, com toda a coleção de animais e tudo, o navio dele afunda, ele perde tudo, né? O Wallace, o Darwin sempre tinha... Porque o Darwin tava numa viagem oficial da Marinha Britânica para catalogar as costas da América do Sul, as colônias. Ele até descreve alguns trechos, o pessoal até assim, poxa, será que essa não tinha uma... Né? Falaram que ele precisava do naturalista, mas não tinha que descrever como é que era a situação das colônias e tudo mais. Tem um negócio assim. E aí, sempre que uns navios ingleses se encontravam nos países, o Darwin mandava alguma coisa e dizia, os cuidados de Charles Lyell. Então, quando o Darwin chega na Inglaterra, ele já é celebridade, porque todos os fósseis dele já estão em exposição com Charles Lyell, né? O Wallace não. O Wallace foi, sou eu, mochilão, eu e o Bates, meio da floresta amazônica, no meio da floresta de Madagascar, Indonésia, Bali, lá, ele faz a linha de Wallace, que é top, a gente só descobre depois, ele fala já de deriva continental, uns negócios assim, da época de... Cara, o Wallace pra mim, dentro, né, o pessoal vai dizer, herege e tal, evolucionista herege, né? Falando isso, eu não sou evolucionista, né, sou criacionista, então eu posso ser herege na evolução. O Wallace, se você botar ali, né, o peso dos dois autores, ele foi muito grande, né? Sim. Se ele não foi maior, ele foi igual. E a biogeografia é uma área sensacional e na deriva genética é extremamente importante, né? Essa questão dos deslocamentos e a flutuação dos alelos que vão alterar aí de forma... As espécies fundadoras, né? Enfim, muito legal. Cara, eu lembrei agora que, na verdade, o livro lá não é o Diário do Beagle que eu tenho. O que eu tenho são cartas... O nome do livro é Cartas Seletas a Charles Darwin. Não é o Diário do Beagle. Eu acabei associando e na hora do impulso falei que era. E cartas de vários cientistas com ele, né? Trocados. Ele trocava, Miller, né? Inclusive, ele trocava com o Wallace. Foi sensacional essa sessão. E agora tu falou... E aí, o pessoal não sabe, né? A gente tem um cientista que não é brasileiro, ele é alemão, mas que acabou vivendo os últimos tempos,
anos da vida dele aqui no Brasil, viveu na costa de Santa Catarina, viveu em Itajaí, Blumenau. Em Blumenau tem um museu dele, que é o Fritz Miller. Isso. Fritz Miller foi inclusive, tem uma espécie de árvore que o pessoal uns chamam de pau-formiga, que é tipo, na mata tropical aí, na floresta ombrófila densa, tem bastante desse tipo de árvore. A floresta ombrófila densa é da costa da serra, na Mata Atlântica, da costa da serra pro mar. Esse pedaço de terra gigantesco, essa mata tropical e úmida, com bastante chuva, a gente chama de mata ombrófila densa. Tem uma árvore que quando tu bate nela, ela é meio que oca por dentro, sai umas formigas de dentro. O pessoal chama de pau-formiga, e o Fritz Miller foi o cara que descreveu pela primeira vez. E ele, entre outras espécies, aí tu olha, ele descreveu muitas espécies. Tem um termo na biologia que é foi cunhado, né? Porque ele que descreveu, que é o mimetismo mulleriano, né? E aí, o Darwin chamava ele, né? Com todas as cartas trocadas, ele não chamava de Fritz Miller, ele chamava de Príncipe dos Observadores. Né? Então, Darwin chamava ele de Príncipe dos Observadores. O Fritz Miller escreve um livro, né? Que em alemão, For Darwin, né? É F-U com 2 termos em For Darwin, que é por Darwin, né? Ou a favor de Darwin. Então, essas cartas ele trocava e essas pessoas eram, né, bastante a favor do Darwin. O próprio Wallace, né? O Wallace é bacana que ele... Porque assim, em 1900, ali na década, depois do ano de 1900, o único evolucionista famoso, conhecido, vivo, era o Wallace. E o Wallace vai... e eu falo isso, a cagada do Wallace foi que ele escreve um livro, ele faz todo o resumo. Cara, assim, é um baita livro de evolução, né? Quem gosta de evolução, assim, ele faz um livro, fala ali de todas as descobertas do Wallace, do Darwin, né? O Bates, faz um baita de um livro. E como é que ele dá o nome do livro? Darwinismo. Aquele cara com aquele trecho, né? Ô, burro! Poxa, aí não tem como te defender, né? E aí... Promoveu o Darwin. E aí o Wallace, ele morre assim, é enterrado num cemitério público mesmo. O Darwin tá o corpo do Darwin tá na abadia de Westminster, com Charles Lyell, com Newton. Com Newton, com aquela galera toda lá. Com o pai da astronomia, eu acho que é o Herschel também. E ficou no anonimato. Ficou no anonimato. Aí falaram assim, pô, vamos fazer um negocinho pro Wallace aqui também, nesse terreninho da abadia. Aí pegaram uma medalhinha desse tamanho e botaram lá no pé da abadia. A sorte que fizeram com o Wallace, assim, depois, né, de dar os créditos pra ele, o que fizeram também com o Mendel, né? Lá na década de 10... que ninguém sabia quem é esse cara, e de repente descobriram lá uma gaveta, abriram uma gaveta, tinha lá, meu Deus, a genética tá aqui, aí nasce a genética tal, como a gente conhece. Enfim, é legal isso, que ainda a gente leva sorte, né, como humanidade, porque a gente faz cada coisa. Mas vamos caminhar pro final, então, finalizando, e só para lembrar o pessoal que nós temos uma reunião mensal presencial, nós temos aqui o nosso podcast quinzenal, então daqui 15 dias nós vamos ter mais um. O Thiago, sempre que quiser estar aqui, meu Deus do céu, a gente tá louco, é sensacional esse tipo de conversa, né? Então, como é quinzenal, tem mais oportunidades pra gente poder fazer, né? E nossa reunião mensal, dia 31 agora, a gente vai estar falando sobre... O pessoal acredita, pô, mas vão falar disso? Sim, porque a discussão é aberta. A história da elétrica, a história da eletricidade, mas dentro da esfera da fé. Porque também nessa ciência, essa galerinha toda ali do Thomas Edison, essa galera também tinha uma fé, eles também tinham uma religião. E aí tu tem uma série de coisas. Até porque tu pode assim, eu falo pro pessoal, poxa, tu vai analisar a elétrica, o cara tá andando no meio do mato, lá no campo, sei lá onde, cai um raio, o cara não sabe o que é. Nós estamos falando de 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás. O que ele diz que é? Thor. Deus, fé, religião. Então olha como tá ligado as coisas. E nós vamos discutir isso, então, no dia 31, uma baita de uma discussão com o Marcelo Mariano, né? Nosso conhecido, engenheiro eletricista e entusiasta do assunto. Então nós vamos fazer essa discussão aí envolvendo fé e a história da eletricidade. Dia 31, agora, desse mês. Presencial, Abapai? Presencial aqui na igreja Abapai, aqui nas dependências da Abapai. É só chegar e perguntar, onde é que tá tendo o FS Ciência? Lá. E aí é só chegar e vai ser encaminhado para lá. E começa... 7h30? 7h30, 19h30, tá, pessoal? Não esquecendo, 5 de outubro, congresso
youtube.com/simpósio Fé e Ciência. Vai estar o Michelson Borges, Marcos Eberlin. o Marcos Eberlin, vai estar o Thiago. Já intimei, eu nem sei se eu te avisei que tu vai estar, mas tu vai estar. Tu me avisou, não me Avisei, avisou. avisei. E foi dessa maneira assim, ó, tu vai estar lá com o jogo. Tô, beleza, tamo junto. Nós vamos conversar. Nós vamos conversar com a irmã do Michelson. Ah, sim, é o Emanuel. Eu nem conversei com ela ainda. Mas eu vou conversar também. É porque é tudo no susto assim, ó. Como ela é da área do direito e ela também é entusiasta da área, eu vou convidar ela. Então ela vai saber, ela vai estar assistindo agora, tá assistindo, vai saber. Eu mandei o link. Tá? Vou convidar ela para também estar numa das rodas de conversa que vai estar no congresso, falando sobre na questão jurídica, né? Eu sou um pai, quero fazer homeschooling, ou sou um professor, sou um professor de escola normal, e eu quero falar sobre criacionismo. Eu já falo de evolucionismo. Eu já aplico o que está no livro. Mas eu quero complementar falando de criacionismo. Eu posso? Ou eu posso, de repente, um pai ateu querer me processar? E aí? O que a justiça fala disso? O que a legislação fala disso? Então eu vou convidar a Emanuela. Isso. Até deixa eu fazer, a Emanuela também é do Nucri, né? Ela também é uma das diretoras. E ela tem a graduação dela em História e também em Direito. E o TCC dela em Direito foi sobre isso. O ensino do design inteligente e do criacionismo em escolas, né? E todo um debate assim. Então ela é, né? Como diz, a expert realmente nesse assunto. Que legal, cara. Tem propriedade. Então é de Deus. Então assim, ela apresentou, defendeu e foi aprovada. Então tem fundamento que ela for falar. Show de bola. Então é isso. Richard, finalização. É isso aí. Obrigado por todos que nos acompanharam até aqui. Não esquece de seguir o canal da Abapai Rádio Digital, o nosso canal também do Aba Fé e Ciência no YouTube e o nosso Instagram também, Aba Fé e Ciência. Segue a Abapai, né? A gente está aqui fazendo todo esse programa, mas a gente também é da Igreja Abapai. E nos siga nas redes sociais para acompanhar tudo que a gente está produzindo, as nossas reuniões quinzenais. Já passa os teus arroba pra galera toda aí pra gente. @Richard_Erlan, o do Heitor. O meu é de tiozão, é @Heitor de Jesus Mota. É o meu nome, não tem... É tiozão. O meu, tá? É Instagram, @Thiago_Moretti. É tudo simples. Thiago sem H e Moretti com T só e o I mesmo. E é isso. Fechou. Então, muito obrigado, Thiago. Pô, eu quero dar parabéns pra vocês. Vou aproveitar esse momento. Não é rasgação de seda, mas assim, um negócio que eu acho muito legal. O pessoal talvez aí em algum ponto da conversa, poxa, viajou, eles falaram alguma coisa assim, né, mais diferente, mais complexa. Mas é legal, cara, para eles verem que tem pessoas que defendem o criacionismo, que tem um conhecimento da área de evolução, da área de economia, o cara vai vir falar de eletricidade, porque o pessoal acha assim, poxa, são criacionista, ou é terra plana, ou é fixista, ou sei lá, tipo assim, né? Anda assim e coisa. Não, mas o pessoal acha. Todo mundo fala assim, é criacionista é ignorante, criacionista é não sei o quê. Eu nem vou puxar o assunto que ele vai tirar uma Bíblia e vai querer enfiar a Bíblia na minha cabeça. Exato, eles acham que a gente anda dando com a Bíblia neles e, ó, tá aqui por difusão, por osmose, pega o teu. Não é assim. Exatamente. Então a gente tá aberto para essas discussões, esse debate, então agradeço de novo o convite e fico à disposição sempre que convidarem. Excelente. Muito obrigado você que está nos acompanhando. Se tiver alguma pergunta, pode colocar lá agora não tá mais o chat ao vivo, né? Nas perguntas normais ali do vídeo do YouTube, né? Ou pode encontrar nós aqui pelas nossas arrobas e fazer algum comentário, perguntar, entrar em contato. Se você é entusiasta, se é crítica também, pode criticar, mas ver o que fala, porque senão vai ser bloco. Fale com amor. É isso aí. Tá certo? Cristão a gente fala com amor Exatamente. sempre. Muito obrigado, então. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.